Abra sua Bíblia comigo, livro de Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6. Nós vamos ler capítulo 6, praticamente todo. Não é tanto assim, 15 versículos, né? E pequenos. A escolha dos 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do verso 1. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles esta tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Apresentaram-se a esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente. O número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes, obedecia à fé. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como da província da Sicília e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que com ele falava. Que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará o costume de Moisés que nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que seu rosto parecia rosto de anjo. Glória a Deus. Queridos, esta mensagem tem o título: a igreja precisa de membros como Estevão. Aqui é a primeira escolha de diáconos na Bíblia, né? A palavra diáconos vem do grego, diaconia, que significa servo, ou seja, aquele que serve. E os diáconos foram levantados para servir à mesa dos pobres, dos necessitados, das viúvas principalmente, que não tinham. Hoje nós temos o INSS, temos vários seguros de previdência, que não são muitos, mas acabam sendo alguma coisa. Naquele tempo não tinha, o marido morreu, a mulher ficava sem nada com os filhos. Então a igreja comprou essa briga social de cuidar das viúvas, de cuidar dos necessitados, e havia um falatório, havia uma murmuração muito grande, por conta que os apóstolos não davam conta. Imagine, 12 apóstolos para cuidar de uma multidão que começou a se multiplicar, e chegou a 3.000, 4.000, 5.000 pessoas, eles foram engolidos pela multidão, não tinha como cuidar das pessoas. Então houve uma murmuração por parte dos judeus de fala grega, que agregavam, estavam no meio também, que não estavam sendo cuidados devidamente. E eles levantaram homens, líderes, pessoas comprometidas com o reino de Deus, e entre elas, que fossem homens cheios do Espírito Santo e de fé, para que cuidasse dessa área, né? E entre esses homens aqui, nós encontramos aqui 2 deles bem de destaque. Um é Filipos é um dos líderes, um dos discípulos que
faz sinais, faz milagres, prega a palavra de Deus. Você lê o livro de Atos, você acompanha um pouco do ministério de Felipe. E o outro é Estevão. E eu queria falar um pouquinho sobre Estevão aqui nesta noite, que a igreja precisa de membros como Estevão. Irmãos, se a igreja do Senhor tivesse membros como Estevão, a igreja seria outra. Se a igreja tivesse membros, irmãos com esse espírito de Estevão, com certeza nós sacudiríamos não só a cidade de São Vicente, mas sacudiríamos o Brasil e quem sabe até o mundo, se nós pudéssemos imitar um pouco, ou ter um pouco do caráter deste homem, da referência deste homem, do compromisso deste homem com o reino de Deus. Hoje nós vivemos uma igreja um pouco mergulhada, ou sei, um pouco fora da sua identidade como igreja. A verdade é, você vê movimentos, e muitos movimentos que se multiplicaram, né? Igrejas tradicionais, igrejas neopentecostais, igrejas pentecostais tradicionais, igrejas conservadoras, comunidades, né? E cada um, outro dia eu vi o nome de uma igreja, estava lá escrito, a única verdadeira. Eu falei, meu Deus, então o resto é tudo falso. Foi a falência, né? A única verdadeira era o título da igreja, né? Não vou dizer graças a Deus que fechou, mas a igreja fechou, né? Mas pelo menos houve um equilíbrio. Que isso, gente? Eu acho que esquecemos da história, e acompanhar a história nesses 2000 anos, o que aconteceu na história. Os homens morreram, as pessoas deram a vida pela igreja, as pessoas entregavam seus bens, as pessoas lutavam pela igreja. As pessoas que vieram para o Brasil, os primeiros missionários que vieram ao Brasil há pouco mais de 100 anos, que pisaram nossa pátria, eles foram caluniados. Hoje a igreja evangélica anda de mão dada com a igreja católica, né? Vamos dizer assim, próximo, né? É a igreja mais próxima, talvez no seu sentido, dos seus fundamentos, ou parte dos seus fundamentos. Mas no início, quando um missionário chegava aqui, pisava no solo brasileiro, o padre reunia a comunidade e dizia, cuidado que esses missionários estão aí. Eles vieram aqui para pegar o dinheiro de vocês e vieram aqui para pegar as mulheres de vocês. Agora você imagine, o missionário era enviado do exterior, deixava lá a sua pátria, a sua família, não tinha avião, tinha que vir em navio, não sabe nem se voltaria. Quantas mulheres, quantos filhos, quantos pastores que morreram aqui com febre amarela, né, com dengue, e tantos outros bichos que até hoje sobrevoam o nosso Brasil com toda essa tecnologia. Imagina aquela época como é que era. Batiam numa casa e eram recebidos, xingados, apedrejados, escorraçados, porque um líder já tinha feito a calúnia antes. Então, a igreja hoje perdeu a identidade, porque parece que ficou um pouco fácil. Ela está na televisão, ela está na mídia, ela está na internet, ela está no rádio, ela está nas propagandas, ela está constantemente em todos os lugares, né? Há uma influência. Fiquei contente ontem, né, no título disputado lá na Alemanha, do Barcelona com Juventus, da Itália, e no final, Barcelona foi campeão, com o último gol do Neymar. Na comemoração do título, quando levantou a faixa, ele levantou o título, a taça, ele colocou a faixinha 100% Jesus, a mesma faixa que ele usava quando ele começou a jogar bola com 5 anos de idade. Coisa gostosa, irmãos. Você tem ideia? Bilhões de pessoas, não foi milhões, bilhões de pessoas no mundo foram alcançadas ao ver aquela imagem 100% Jesus. Isso é muitas vezes mais do que uma pregação. Independente da vida dele, independente do compromisso dele, ainda há um compromisso com Cristo, há uma ligação com Cristo, né? E nós nos orgulhamos de saber que essa semente foi jogada aqui na Peniel, aqui dentro, foi aqui que foi jogada a primeira semente para a glória do Senhor Jesus. A igreja parece que tem perdido a identidade, e nós precisamos de homens como Estevão, homens que é classificado aqui, eu gostaria de classificar aqui, o que viram nele para poder dizer que este homem era realmente um homem que nós estamos precisando. Primeira coisa que eu vejo nesse homem, ele tem uma vida íntegra, uma vida séria, uma vida comprometida. A palavra íntegra vem de integral, ou seja, alguma coisa que é inteira, que não é falsificada, né? Hoje está em moda o integral, o pãozinho integral. Aí você vai lá comer, aquele pãozinho não é bem integral não, ele é misturado já, né? Mas é vendido como integral, porque sustenta. Você come um pão integral e você come um pão branco que a gente fala aí,
No pão branco a fome volta rapidinho, no pão integral você fica sustentado, porque ele tem o trigo de verdade, ele está possuído pelo trigo 100%, ele tem a essência do pão. Já o branco ele é misturado com tantas coisas, já é refinado, então já não é a mesma coisa. Nós precisamos nos dias de hoje do evangelho integral. Nós estamos vivendo um evangelho misturado, como o pãozinho branco, que tem mistura daqui, que tem mistura dali. Nós precisamos de líderes integral, nós estamos com líderes que muitas vezes são misturados também. Isso causa o mau testemunho. Olharam para a vida de Estevão e disseram no verso 3: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho. Bom testemunho é ser íntegro, bom testemunho é ser honesto, bom testemunho é não escandalizar ninguém. Bom testemunho é a pessoa poder apontar o dedo e dizer: ali mora uma mulher de Deus, ali mora um homem de Deus, ali mora um jovem que anda com Deus. Meu irmão, isto é bom testemunho. O mundo está carecendo, as pessoas estão precisando ver bom testemunho. Porque se nós perdemos essa primeira parte, ou a parte mais importante do evangelho, que é o bom testemunho, a igreja evangélica ela vai ser sucateada e classificada como só mais um movimento, quantos outros que existem aí fora. A diferença da igreja era exatamente o bom testemunho. A diferença e o posicionamento da igreja do Senhor era exatamente o bom testemunho. Ser integral, ser inteiro, ser íntegro. E eles olharam para a vida de Estevão e classificaram esse homem com um bom testemunho, com uma boa índole, com uma boa reputação. Diz que alguns homens não concordaram, criaram polêmica com Estevão, porque ele fazia milagres e maravilhas. Ele saía para pregar o evangelho, ele não ficava apenas preso a servir a casa das viúvas, mas ele sabia para ministrar, para pregar a palavra de Deus. E diz que então alguns subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos de Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. No verso 11 fala sobre isso. Precisaram subornar. Hoje não precisa subornar, a pessoa aponta e diz: ó, aquele fez isso, aquele fez aquilo, esse está fazendo aquilo, esse levou muito dinheiro, esse ficou com a mulher do outro, esse enganou, esse mentiu. Antigamente tinha que subornar, tinha que pagar: ó, estou te pagando para você contar uma mentira contra ele, porque nós não estamos encontrando nada para falar contra esse homem, não estamos encontrando nada para falar contra essa mulher, não estamos encontrando nada para poder, derrubá-lo. Então é preciso subornar, é preciso pagar, como fizeram com Daniel. Inventaram uma mentira contra Daniel para poder derrubá-lo. Precisamos de homens íntegros, que sejam sal da terra e luz do mundo, como Jesus falou, que nós somos sal e somos luz, irmão. Não podemos perder a nossa propriedade. A partir do momento que Jesus entrou no teu coração, é natural, é essência você ser sal, você ser luz. Jesus dizia a todos: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Meu irmão, todo mundo aqui tem uma cruz para seguir. Todo mundo tem uma cruz para carregar. Minha cruz está pesada, eu não aguento mais, vou largar ela. Todo mundo tem uma cruz para carregar. Mas uma coisa importante: todo mundo também tem um Simão Sirineu que pode te ajudar nos momentos de dificuldades. Aleluia. Então nós não estamos sozinhos. Temos que carregar a nossa cruz diariamente, com o nosso coração íntegro diante de Deus, e saber que o Senhor também providencia anjos, pessoas que podem estar nos ajudando. Paulo disse, o apóstolo Paulo disse: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo diz aos Gálatas, dizendo: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia. Ele está dizendo: estou crucificado, já não sou eu que estou vivendo. O grande problema é que hoje nós não queremos ficar crucificados, nós queremos viver a nossa vida, nós queremos viver a nossa paixão, nós queremos viver o nosso desejo, nós queremos viver a nossa vontade, nós queremos viver o nosso eu está cada vez maior. E o nosso trono dentro do nosso coração, que Jesus sentava, está cada vez menor.
Me lembro que a primeira mensagem que eu preguei na minha vida no seminário foi exatamente sobre isso, sobre 2 tronos no coração. Um que Jesus estava sentado e o outro homem. Mas naquele tempo eu não conhecia, a igreja não tinha mudado tanto como mudou hoje, há 33 anos atrás, ela mudou demais. Hoje você vê claramente as pessoas amantes de si mesmo, as pessoas amando cada vez a si, cada vez mais, e menos a Deus. Jesus pode esperar, Jesus pode descer. O apóstolo Paulo já pregava diferente, ele foi crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo, já não estou com o controle da minha vida. Quem pode dizer isso? Já não sou eu quem vivo, já não estou mais com o controle na vida. O chefe agora é Jesus. Cristo está vivendo em mim, convém que eu diminua, para que Ele cresça em mim. Quantos Estevão será que podem falar isso nessa noite? Ah, meu irmão, precisamos de uma igreja que entenda o princípio do Evangelho e que possa dizer: já não sou eu quem vivo, agora Cristo está vivendo em mim. E ele complementa o versículo dizendo: a vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A vida de fé não é a vida para pastor somente, a vida de fé não é a vida para missionário, a vida pela fé é para todo homem e a mulher que entregou, levantou as suas mãos, que abriu seu coração para Jesus entrar, convidou Jesus para entrar, se tornou um discípulo, precisa aprender a viver pela fé. E estavam à procura de um homem íntegro, e viram em Estevão esse caráter íntegro. Viram em Estevão um homem cheio do Espírito Santo. Escolheram entre vocês 7 homens de bons testemunhos, cheios do Espírito Santo. O diácono também tinha que ser cheio do Espírito Santo. O Estevão era cheio do Espírito Santo. O que é ser um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo? Eu gostaria que você pensasse sobre isso nesta noite. O que é ser cheio do Espírito Santo? Você é cheio do Espírito Santo? Como nós podemos ser cheios do Espírito Santo? Diz que tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Verso 3 no verso 5. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos aos céus e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo é um homem que tem ligação com Deus. Um homem cheio do Espírito Santo é um homem que consegue enxergar a glória de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é alguém que tem intimidade com o Senhor. É alguém que tem prazer de estar na presença de Deus. O que é estar na presença de Deus além de um culto? Quando você ora, você está na presença de Deus. E às vezes eu reparo, irmão, silenciosamente, que a igreja não consegue mais orar. Se a gente faz uma vigília aqui, para fazer vocês orarem 1 hora, é a coisa mais difícil do mundo. Porque vocês oram 10 minutos, 15 minutos, e depois acabou, vou pegar a Bíblia, não tenho mais o que fazer aqui. Quando a gente entende que Jesus é uma pessoa, quando nós entendemos que Cristo realmente é a nossa essência, você fica na presença dEle. Quando você tem alguém que você ama, que você gosta, você não se cansa de ficar na presença deles. Às vezes meus netos correndo para lá e para cá, fiz isso com meus filhos, agora faço com meus netos, fico parado na mesa olhando, né? Que é um bobo, deixa eles correr para lá, para cá. Passei 2 dias com eles esses dias, 48 horas com eles ali, vendo, correndo, aprontando. Não precisa falar nada, só olhar, só contemplar. Quando nós estamos na presença de Jesus, nós temos que ter prazer em ficar na presença dEle, porque isso é intimidade. É pedir para o Senhor: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Quanto mais tempo você fica na presença de Deus, mais cheio do Espírito Santo você fica na tua vida, e isso faz diferença na tua vida. Estevão era homem cheio do Espírito Santo. Hoje, para mim, um homem cheio do Espírito Santo é aquele que não mente, que não rouba, que não é corrupto, que não adultera, que não ama tanto dinheiro ao ponto de passar a perna nos outros, honesto, verdadeiro. Não deveria de ser isso, isso faz parte. Isso é o fruto da vida, do bom testemunho e do caráter.
Mas parece que é mais fácil acreditar em alguém que está vivendo essa vida do que aquele que eu classificava no passado, cheio do Espírito Santo, é aquele que sabe que recebe o poder de Deus, que começa a gritar, glória a Deus, aleluia, que fala línguas, que profetiza, né? Que se movimenta, que está super alegre, que pula, que dança. Mas aí ele sai dali, ele vai enganar alguém, ele vai mentir, ele vai adulterar, ele vai fazer um monte de coisa errada. Não vou dizer que é todos não, mas vários deles que fazem isso, estão vivendo isso, irmãos. Estão vivendo isso, é uma crise, que aí você fica pensando, será que isso é ser cheio do Espírito Santo? Porque aquele que é cheio do Espírito Santo, ele é confrontado pelo seu pecado. Pelo menor pecado que existe dentro dele, o Espírito Santo confronta, e ele se sente constrangido. E ele diz, eu estou constrangido, Deus me perdoa, eu sou um pecador, eu não mereço estar aqui, tudo que o Senhor me dá é até muito para mim, porque na verdade eu não merecia. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, irmãos. Hoje nós estamos vendo escândalos, pastores, líderes, e tanta gente dentro do Evangelho, vivendo um Evangelho que não é o Evangelho que o Senhor gostaria que vivesse. Em Efésios 5,18 diz, não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Deixe-se encher pelo Espírito Santo. Eu continuo crendo que o Espírito Santo ainda quer encher a vida das pessoas poderosamente. Você precisa saber nessa noite, se você esquecer toda a mensagem que vai ser pregada, alguma coisa tem que entrar no teu coração nessa noite, e é o que tem que entrar, é isto: você precisa ser cheio do Espírito Santo nesses dias. Não dá para viver o Evangelho sem ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo nestes dias. Você quer? Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Muita gente quer. Então vocês têm que se aproximar de Jesus. Você tem que descer um pouquinho, sair um pouquinho do teu trono e dizer, Jesus, me mata um pouquinho. Você consegue falar isso? Mata um pouquinho a minha vontade. Aí quando Jesus começar a matar, não toca aí. Nem aqui. É difícil falar para Jesus, mata um pouquinho a minha vontade, porque eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. A igreja precisa de Estevãos nesses dias, homens cheios do Espírito Santo nos dias de hoje. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, o apóstolo Paulo começa dizendo, faça morrer a natureza terrena. Faça morrer a natureza terrena. Qual é a natureza terrena? Ela está dentro do teu coração. Não está ali, aquele irmão está cheio da natureza terrena. Aquele irmão, você está cheio da natureza terrena. E tem que começar a matar a natureza terrena, que começa com a vaidade, começa com o orgulho, começa com a soberba, com a arrogância. E aí vai descendo. Aí vai descendo, porque a soberba, a arrogância, a vaidade, a prepotência te leva ao grupo de baixo, que é aquilo que você olha, é aquilo que você escuta, é aquilo que você fala, é aquilo que você faz. Precisa fazer morrer a natureza terrena. O apóstolo Paulo dizia, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E aí ele classifica imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria, meu irmão. Nós estamos vendo um mundo extremamente ganancioso. O homem nunca para. Quanto mais ele quer, quanto mais ele tem, mais ele quer. Vemos nossos líderes, nossa pátria, uma cambada de bandido. Aqueles são os bandidos verdadeiros, estão ali. Fazendo aquele cenário, um brigando com o outro, tudo corrupto. Todo mundo se vendeu ali, todo mundo ganhou e muito, não foi pouco. Ganhar hoje 30, 40, 50, 100 mil é pouco para eles. Eles querem ganhar muito mais. Ganância, espírito de ganância que está sobre a nossa pátria. Quanto o povo padece, quanto os hospitais estão vazios, sem remédio, sem médico, quanto as escolas estão fechando, e quanto a segurança nacional está totalmente deturpada. Os líderes estão cada vez mais gananciosos, irmãos, e essa ganância parece que passa numa cadeia desordenada para o povo também.
O apóstolo Paulo disse: se você quer ser cheio do Espírito Santo, faça morrer a natureza terrena. Mas agora ele continua dizendo: abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem decente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Tudo isso que eu li está em Colossenses capítulo 3, no verso 5, no verso 8 e no verso 9. A igreja precisa de pessoas que submetam ao Espírito Santo, irmãos. Como é que você pode submeter ao Espírito Santo? Ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo a voz dEle. Seja confrontado pela palavra dEle. Seja confrontado pelos irmãos que cuidam da sua vida, por aqueles que estão crescendo, por aqueles que podem chegar e confrontar a tua vida e dizer: oh, acorda, acorda. Você pode dizer isso? Vira para o irmão ao teu lado e fala: meu irmão, acorda. Quem sabe tem alguém dormindo aqui nessa noite? Acorda, meu irmão. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, por vocês morreram. Quantos aqui morreram? Nem a metade. A outra metade está viva. Deixa eu completar a frase, você entender. Quantos aqui morreram para o mundo de verdade? Melhorou um pouquinho, né? Chegou na metade. A outra metade ele não está vivo ainda. Quem sabe hoje você morre, né? Quem sabe? Você quer crescer? Você quer o Espírito Santo na vida? Então vocês que ressuscitaram com Cristo. Quem morreu na carne ressuscitou com Cristo. Quantos aqui ressuscitaram com Cristo? Agora quase todo mundo, né? Procure as coisas que são do alto. O que é do alto, meu irmão? Rede Globo do alto? É ou não é? Essa novela que passa à noite, como é que é o nome dela? Como? Vocês não querem falar? Estão com medo? Pô? Como é que é o nome dessas novelas que passa à noite aí? Ninguém fala, né? Ninguém assiste, né? Ou assiste? Isso é do alto, meu irmão. Uma mulher beijando uma mulher, um homem beijando um homem e assim por diante. Isso é do alto. Deus criou assim o ser humano. É essa família que vai continuar na face da terra? Como é que vai procriar? Vai acabar a humanidade. Daqui a 60 anos não tem mais ninguém, morreu todo mundo. Portanto, os que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto. Põe o teu pensamento nas coisas de Deus, não põe na terra não. Primeiro lugar é o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro lugar vem o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é as demais coisas? É o teu aumento, é a tua casa, sabe, é o teu futuro, é teu carro, é tua moto, é a tua esposa, teu futuro esposo, futuro filho, a tua família. Isso e as demais coisas vão sendo acrescentadas quando o teu coração está em buscar a Deus em primeiro lugar. As demais coisas virão na tua vida, aleluia. Homem cheio de sabedoria. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Precisamos de Estevão, homens cheios de sabedoria. Como falta sabedoria na igreja de Deus. Como as pessoas são tão simples, irmãos. Há uma diferença de você, aliás, como as pessoas são tão simplórias. Há uma diferença entre você ser simples e você ser simplório. Você tem que ser um homem, uma mulher simples, sim, tem que ser. Mas você tem que pedir a Deus sabedoria. Sabedoria para cuidar do teu lar. Sabedoria para cuidar das tuas coisas, para cuidar da tua casa. Sabedoria para cuidar da tua mulher. Sabedoria para cuidar do teu marido. Sabedoria para cuidar dos teus filhos. Sabedoria para trabalhar. Sabedoria para crescer. Sabedoria para cuidar das coisas de Deus. Olha o que Deus fala sobre a sabedoria. Deixa eu ler para vocês. Quem quiser acompanhar depois, pega lá em Provérbios 3. Provérbios 3, do 13 até o 18. Olha o que diz sobre a sabedoria. Como é feliz o homem que acha sabedoria. O que é que você está procurando?
Procurando mulher? Procurando homem? Procurando dinheiro? Procurando um bom emprego? Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Está procurando alguma coisa que vale mais do que o ouro? A sabedoria rende mais e vale mais do que o ouro. Ela é mais preciosa do que os rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria garante a você vida longa. Põe a mão direita aqui. Olha para a mão direita. Na mão direita, a sabedoria garante a você vida longa. Quem quer ter vida longa aí? Quem quer ser velhinho aí? Bem velhinho com a bengala na mão aí, né? Ah, de vez em quando eu sonho, andar com uma bengala aqui para lá e para cá, né? Mexeu comigo, sai daí! Já falei para minha esposa, ficar velhinho, eu dou nela também, com a bengala. Ela dizia, eu vou ter uma também, dou em você, né? Na mão direita a sabedoria garante a você vida longa. Mão esquerda, estenda a mão esquerda aqui, olha para ela. Na mão esquerda, riqueza e honra. Meu irmão, quem não quer ter riqueza e honra? Você quer ter? A riqueza e a honra vem por causa da sabedoria que Deus quer te dar. Aleluia! Qual é a avenida? Os caminhos da sabedoria. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis. Todas as suas veredas são de paz. Tem violência, acabou a paz, sabedoria não está ali. A sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça. O pessoal meio romântico gosta de abraçar as árvores, né? Tirar aquelas fotinhas, né? Abrace a árvore da sabedoria, irmãos, que ela te dá vida. Quem a ela se apega será abençoado. Quem se apega à sabedoria será abençoado. Querem ser abençoados aqui? Quantos querem ser abençoados? Se apegue à sabedoria, porque será um homem ou mulher abençoado por Deus. Se alguém de você tem falta de sabedoria, diz o texto, Tiago 1,5, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. O que é isso? A vontade, de boa vontade lhe será concedida. Falta sabedoria, meu irmão. A igreja de Deus tem falta de sabedoria. Peça, ore. Para de pedir namorado, para de pedir marido, para de pedir emprego, para de pedir isso, pedir aquilo. Peça a Deus, Senhor, me dá sabedoria para viver essa vida que o Senhor vai lhe dar liberalmente, gratuitamente, essa sabedoria que vem dos céus. Diz que aqueles homens, no verso 10, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito de Estevão. Quando ele falava, uma multidão de homens ali não conseguiam segurá-lo, pois por causa da sabedoria que estava sobre eles. Homens de fé, verso 5, tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Precisamos de homens, irmãos, que sirvam ao Senhor, homens e mulheres nos dias de hoje, que sejam cheios de fé. Fé requer exercício. A fé não é para pôr num quadrinho, a fé não é para guardar no coração, a fé é para ser exercitada. Todo dia você tem que exercitar a fé. O versículo anterior eu li aqui dizendo que nós temos que viver pela fé. O cristão precisa viver pela fé. Tem que exercitar a fé todos os dias. Tem que depender de Deus todos os dias. Tem que dobrar o joelho todos os dias. Tem que clamar aos céus todos os dias e pedir ao Senhor, guarda a minha vida, me dá a direção. Deus vai te dar desafios, Deus vai colocar desafios na sua vida, Deus vai colocar coisas que você não vai ver, mas é a fé que tem que abrir a porta para que a bênção chegue na tua vida. Hebreus 11 fala da galeria da fé, diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois por meio dela os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Hebreus 11, do 1 a 3.
A fé não é visível. A fé não é visível, a fé é invisível, você tem que crer. Nós usamos e falamos, você tem que ver com os olhos da fé. Assim como a nossa carne tem os nossos sentidos, visão, audição e tantos outros, a vida espiritual também tem os nossos sentidos espirituais. E um deles é você poder contemplar pela fé. Eu não estou falando, irmãos, de ficar vendo anjo, ficar vendo demônio, amém, quem vê. Mas é ver a vida pela fé, é contemplar pela fé, é enxergar pela fé, é deixar Deus colocar sonhos que vêm no teu coração, que vêm de Deus, você consegue ver aquilo acontecer, aleluia. Tem coisa que eu faço e as pessoas na hora não compreendem, mas eu já vi, eu já sei como é que vai ser. E eu falo assim, ó, vai ser assim, 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 assado. Eu escrevo, porque eu já vi aquilo. É só seguir. Parece que é tão normal hoje fazer um batismo de 1000, fazer essas coisas que nós fizemos, esse tempo e tantas outras coisas, essa quantidade de igreja. Mas é fruto de uma visão, daquilo que você viu, que você seguiu os passos, vai acontecer. Mas você precisa de fé, porque é o invisível, isso não existe. São coisas que ninguém fez. Sabe, Deus, eu acredito que Deus quer colocar isso no coração das pessoas também. No ministério, fazer coisas que ninguém fizeram, coisas que precisam ser feitas. Não adianta dizer, pastor, olha, eu tive uma visão assim, precisa ser fazer aquilo, isso, aquilo. Sabe o que eu vou dizer, meu irmão? Vai e faz, porque a visão é para você, não é para mim. Porque quando Deus me dá a visão, eu vou e faço. Eu não tenho muitos recursos. Hoje parece ser fácil, não, o pastor tem recurso, tem um monte de igreja, tem um monte de gente, tem um monte de empresário que ajuda. Não, meu irmão, não é assim não. Quando eu comecei não tinha ninguém que ajudasse, ninguém acreditava na gente, chamava a gente de moleque, de cambada de louco, de igreja na porta larga. Hoje eu acho que a única igreja que está fechando as portas é nossa, porque está tudo com a porta larga aí. Mas é preciso ter a visão, e Deus quer fazer isso. Quer fazer isso na tua vida, no teu trabalho, na tua, sabe, quem sabe aqui, pessoas que tem aqui, que tem talento para coisas maravilhosas. Irmãos, nós somos homens e mulheres possuídos de dons e talentos que Deus nos deu. Você não tem só um talento aqui. Deixa eu lhe falar claramente. Se você é um marceneiro, você não é só marceneiro. Você pode ter se dedicado e apostado a tua vida como marceneiro, mas na verdade você tem muitos dons. Muitos dons. Se você desenvolver, você tem muitos dons. E você fica preso acreditando só naquilo. Se essa porta fechou, entenda o que eu lhe falando, com certeza tem pelo menos mais 10 portas para você descobrir na tua vida, que Deus te criou como um homem ou mulher possuída de talentos. Use a fé para abrir as portas das coisas boas que Deus tem para você. Deus faz um milagre, mas você tem que exercer a fé. Você tem que exercer a fé, tem que começar, tem que dar o primeiro passo. Estevão era um homem cheio de fé, foi escolhido porque ele era um homem cheio de fé para mudar aquela sociedade. A Bíblia diz que meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agrada dele. O Senhor quer ver fé na tua vida. O pastor Martin Luther King disse: fé é pisar no primeiro degrau, mesmo que você não veja a escada inteira. Aleluia. Homem cheio de graça, estamos terminando. Estevão, homem cheio de graça, verso 8. O que é graça? Favor imerecido de Deus, favor que você não merecia. Bondade, misericórdia, agraciado. Diz que quando olharam para ele no final do versículo, diz que o rosto dele parecia de um anjo. Homem agraciado, homem que Deus olhou para ele e disse: camarada é bom, eu quero ele comigo. Deus falou da vida de Moisés. Moisés também declarou, o Senhor declarou para ele: se não fores conosco, não nos envie. Moisés dizendo para Deus, e o Senhor disse: Senhor, o Senhor disse: Moisés, farei o que você me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. É graça. Deus conhece Moisés pelo nome. Então disse Moisés: peço que me mostre a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, que é Senhor. Aleluia.
Homem cheio de graça. Irmãos, precisamos nesses dias de mulheres cheias de graça, homens cheios de graça, agraciados, cheios do favor de Deus, cheios da bondade de Deus, cheios da misericórdia de Deus. Precisamos de Estevãos na nossa igreja, que sejam cheios de graça, cheios de poder, cheios de fé, cheios de entendimento, de sabedoria, homens e mulheres íntegros na palavra. E terminando, homem cheio do poder de Deus. Atos 6:8, Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Meu irmão, precisamos disso, de mais homens, de mais mulheres, que orem pelos enfermos, que realizem milagres nas suas células, em nome do Senhor, que realizem milagres pelas ruas, que orem. Primeira coisa que a pessoa pensa, começa a fazer isso, ele já pensa logo: vou abrir a minha igreja, vou abrir a minha paróquia. Por isso que perde a visão. Estevão não era nem o líder principal, não estava lá nem o clérigo principal, ele era um servo escolhido, era um diácono, não chegou nem a receber a consagração pastoral, era apenas um servo, servia o Senhor, estava à disposição da igreja. O grande problema hoje é que as pessoas têm um pequeno dom, sobem no púlpito aqui, dão uma pregação, já querem ser pastor, já querem tomar conta de uma igreja. Por isso que você passa aqui, é uma igrejinha atrás da outra. Como é que foram abertas essas igrejas, meus irmãos? Isso é sério. Tem a bênção pastoral, tem um fundamento, foram enviados, Deus falou para abrir, ou foi fruto de uma briga, de uma contenda, porque não deixaram mais pregar no púlpito. Antes nós temos pregadores, antes nós temos pastores, antes nós temos líderes, nós somos ovelhas do pasto do Senhor Jesus. Se a coisa que mais me alegra é sentar nesse banco no meio de vocês, escondido aqui, dobrar o meu joelho e ouvir a palavra de Deus, como isso faz bem para o meu coração, aleluia. Porque antes de ser um pastor, eu sou uma ovelha do Senhor. Homem cheio do poder, cheio da graça de Deus. Tal proposta agradou a todos, escolher Estevão, homem cheio do Espírito Santo, homem cheio de poder. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão, em número cada vez maior. Homens e mulheres criam no Senhor e lhe eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro, olha o que eu estou lendo aqui, hein? Pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. E afluía também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes, e os que eram atormentados por espíritos imundos, todos eram curados. Que poder, irmãos! Que unção, que o apóstolo Pedro não punha nem as mãos, ele passava, e a sombra dele, ao passar os enfermos e doentes, começava a curar as pessoas. Sabe por quê? Porque o coração deles não estava neste mundo, o coração dele estava nas coisas de Deus. Tudo que eles queriam era agradar ao Senhor. Eles já tinham morrido para o mundo, eles tinham ressuscitado com Cristo. Por isso que eu falei aqui nessa noite, tem gente que tem que morrer. Você tem que morrer para o mundo, para ressuscitar para Jesus. A igreja precisa de Estevão nos dias de hoje. A igreja precisa de Estevão nos dias de hoje. A igreja precisa de homens cheios de fé. A igreja precisa de homens cheios do Espírito Santo. A igreja precisa de homens cheios do poder de Deus, que possam curar os enfermos, que possam fazer maravilhas, que possam pôr a mão sobre os espíritos imundos, que possam libertar essa multidão que está presa, enganada pelo inferno, marchando pelo inferno, sem saída, sem solução. A igreja precisa de homens e mulheres assim, queridos. Estevão era homem cheio do Espírito Santo, cheio de poder. Falta-nos poder nos dias de hoje. Escutava sempre uma frase do pastor, que é ainda vivo, pastor Ernesto Nini, influenciou muito a minha vida. Hoje com 101 anos de idade, com a bengalinha dele lá, marchando para 102 anos. Ele pregava e dizia: muita oração, muito poder. Pouca oração,
pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. O poder não vem se não vier por meio da oração. O poder do alto não vem se nós não aprendermos a orar. O poder do alto não virá sobre a nossa vida se nós não aprendermos a ficar na presença de Deus, se nós não amarmos estar na presença de Deus, se nós não, às vezes, não nos ajoelharmos de madrugada para chorar diante de Deus. Eu não sei você, meu irmão, mas quando eu tenho um problema muito grave, sabe, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4:30 da manhã, com certeza eu estou de joelho pedindo misericórdia a Deus. Se algo te aflige, se algo te sufoca, se você quer mais de Deus, talvez você vai ter que levantar um pouquinho mais cedo, para se ajoelhar e pedir misericórdia ao Senhor, para chamar o céu sobre a tua vida. Onde estão esses homens hoje? A igreja do Senhor precisa deles, não é a igreja Peniel, a igreja do Senhor precisa desses homens. Em Hebreus diz que outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, foram apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Diz que esses homens, o mundo não era digno deles, meu irmão. Consegue compreender? Esses homens viveram aqui na nossa terra, e Deus diz na sua palavra, o mundo não era digno deles. O Senhor os tomou. Quando chegar na glória, você vai conhecer esses homens. Quando chegar na eternidade, você vai conhecer, porque eles não foram dignos de viver nessa terra, por causa da sua santidade, do preço que pagaram. Vagaram pelos desertos, montes, pelas cavernas, pelas grutas. Todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. Sempre a fé, por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Eu li Hebreus 11, do 38 ao 39. Deus prometeu, mas não chegou a dar, não chegaram a ver. Aconteceu, mas não chegaram a ver, porque eles viveram pela fé, e o mundo não era digno deles. Quero terminar, irmãos. Nós precisamos de homens como Estevão, cheios do poder, cheios do Espírito Santo. Evite um evangelho de açúcar, busque o evangelho que rasga, que faz brotar lágrimas, que lhe dá cortes e feridas nas suas consciências. O evangelho que mata seu eu. É esse evangelho que nós precisamos, matar o seu eu. Você precisa morrer aqui hoje para ressuscitar em Cristo Jesus, porque esse evangelho é o que nos leva à vida de novo. Dizia Spurgeon, Charles Spurgeon, é este evangelho que mata o seu eu, que não é de açúcar, que faz você chorar, que te constrange diante do pecado. É esse evangelho que faz você viver de novo. É esse evangelho que nós precisamos, irmãos. Precisamos ter coragem para assumir o evangelho verdadeiro, o evangelho que rasga o nosso coração, o evangelho que brota lágrimas lá dentro, o evangelho que corta a nossa consciência, o evangelho que nos confronta diante do pecado, o evangelho que nos constrange e que nos traz vida de novo. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Precisamos de Estevão, homem que vivia esse evangelho, homem cheio de fé, homem cheio de entendimento, homem cheio de graça, homem cheio do Espírito Santo, homem cheio do poder de Deus. Precisamos de homens como esse, para a glória do Senhor. Há 2 coisas que eu quero fazer aqui, que quando eu estava sentado lá, o Senhor falou para fazer, e eu quero fazer. Eu quero fazer a primeira aqui, irmãos. Eu quero orar pelas pessoas que estão doentes aqui, enfermas. Mas não quero que você venha aqui porque você está com uma dor no dente. Vai no dentista. Eu estou com uma dor de cabeça. Toma cibalena, nem sei o nome remédio, toma isso aí, que faz 30 anos que eu não tomo isso, nem sei o que é isso. Misericórdia, já entregou. Filho é assim, né? Entrega, né? O Dudu entrega todo mundo. Por isso que eu ando de bem com ele todo momento aí. Sempre dou um abraço nele gostoso. Fala bem de mim, Dudu. Senão ele me entrega. Meu irmão, quero orar por você que sabe que está em situações difíceis, de enfermidade grave. É por você que eu quero orar aqui nessa noite.
pessoas que sabem que estão precisando de um milagre de Deus, e o milagre existe. Eu creio que o milagre também está aqui nessa noite, em nome de Jesus, porque se o Espírito Santo está aqui, irmãos, tudo é possível ao que crer. Pessoas que estão aqui que precisam de oração nessa área de enfermidade, venham para frente. Eu queria que os pastores rapidamente ungissem essas pessoas. Nós vamos orar com a igreja aqui. Esse poder, irmãos, não está só em mim, esse poder está em vocês também, está na igreja do Senhor. Nós vamos abraçar esses irmãos em oração aqui, em nome de Jesus. Nós vamos sentir como estivesse na tua pele agora. Imagine você que está em pé, que você não tem nada. Vamos supor que uma das enfermidades que está aqui estivesse em você. Você sentisse essa enfermidade, como é que você iria orar? Eu quero que você ore assim, pela vida desses irmãos, em nome de Jesus. Que o Senhor venha com graça, com misericórdia. Quando os pastores estão ungindo aqui, eu quero convidar a igreja a dar as mãos, irmãos. Mas eu queria também que cada um desses irmãos que estão aqui tivesse um representante. Não só os pastores, mas pessoas que estão com fé neste momento, que vêm de Deus, viesse aqui. Não é para pôr a mão na cabeça não, colocasse a mão no ombro dessas pessoas. Pessoas que estão crendo aqui, sabe, estão crendo que Deus pode curar essas pessoas, que Deus tem um milagre para fazer, sabe. Eu quero que você venha aqui e ponha a mão nos ombros dessas pessoas que estão aqui. Não deixe ninguém sozinho, não deixe ninguém sozinho. Tem pessoas aqui na frente, várias pessoas aqui na frente estão sozinhas, ali também sozinhas, várias. Não só pastores, não só missionários, não só líderes, pessoas que estão sentindo o teu coração agora, estão testificando esse Deus. Eu creio, eu vou lá, eu vou pôr as mãos no ombro dessa pessoa, eu quero abençoar, quero ser intercessor dela. Oh Espírito Santo, creia, creia, somente creia, somente creia. Há poder no nome de Jesus. Alabaxeira, oh Ramacata, Alabaxúria. Fiquem na presença de Deus, fiquem na presença de Deus. Aleluia. Oh, quando clamo e acalma o meu pensar. aleluia. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio, confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Aleluia, oh Jesus, creio que tu és a vida.
Jesus, eu preciso de ti. Oh meu Deus, que a tua mão forte esteja aqui, Oh, Jesus. tua mão de graça esteja aqui, a unção neste lugar, Deus, Eu creio. a unção de cura, oh Deus, que ela passe, Senhor, oh, que ela toque, Deus, Vem, Jesus. oh, rabacaxaramalabaixa, que ela toque, Deus, que ela cure, Deus, oh, ramacatalabaxarabalabacacharamarraia, em nome de Jesus, que essa unção passe, Deus, passe, Senhor, sobre cada enfermidade, passe sobre o sangue, Deus, oh Deus, passe sobre os ossos, passe sobre a pele, Deus, passe, Senhor Deus, sobre o pulmão, sobre o coração, sobre as artérias, sobre o fígado, Deus, sobre o intestino, sobre o estômago, sobre os ossos, sobre a perna, meu Pai, em nome de Jesus, orianda a labaxéria, traz vida, que o teu poder ministrado, Senhor, cure os enfermos, no nome precioso de Jesus, que haja vida, que haja saúde, oh Deus, que haja cura, nós abençoamos os teus filhos, oh, em nome de Jesus. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Visita o teu povo. Tens o meu mundo em Visita tuas os teus mãos. filhos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Você saia daqui abençoado. Que essa unção dos céus tenha tocado na tua vida. Que você creia na cura de Deus na tua vida, para a glória do Senhor Jesus. Amém, igreja? Celebra o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Milagres vão acontecer. Milagres vão ser contados aqui. Aleluia. Aleluia. Creia, creia, creia. Aleluia. Eu quero fazer a segunda oração, meu irmão. Eu quero fazer a segunda oração. Nós falamos sobre derramar do poder de Deus, ser cheio do Espírito Santo. Eu quero orar aqui por pessoas que querem ser cheias do Espírito Santo, que venham aqui para frente em nome de Jesus. Pessoas que ouviram essa palavra e disseram: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero. Sabe, Deus vai direcionar a sua vida. Deus vai direcionar a sua vida. Você pode estar aqui vivendo uma vida errada hoje, mas Deus vai direcionar a tua vida. Quando o Espírito Santo entrar na tua vida, Ele vai te levar uma direção certa. Coisas que você faz ainda hoje, não sou eu que vou dizer para você não fazer. O Espírito Santo vai dizer: para com isso, eu não quero mais isso na tua vida. Ah, meu irmão, nós precisamos de Estevãos aqui. Oh, essa cidade, se tiver Estevãos, vai ser sacudida pelo poder de Deus. A região vai ser sacudida pelo poder de Deus. Sabe por que os Estevãos vão sair nas ruas? Não só na igreja, eles vão sair na rua, nas casas, nas praças, e vão pregar a palavra de Deus
com sabedoria, com inteligência, com poder de Deus, com enchimento, com fé. Alabashuri anda lamaia. Oh, Ramakata alabashuri anda lamaia. Oh, meu irmão, simplesmente deixa o Espírito de Deus encher a tua vida. Simplesmente deixa. Quando os irmãos vão cantar e louvar o Senhor, abra a tua boca e deixa o Espírito Santo encher a tua vida, porque Ele quer te capacitar profundamente. Aleluia. Oh, Ramakata alabashuri anda lamaia. Aleluia. Oh, alabasharabash. Não há nada igual, não há nada melhor, a que se comparar, oh meu Deus, a esperança viva. Aleluia. Tua presença, eu provei e vi do mais doce amor, que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Aleluia. Tua presença, deixa a presença dele entrar no teu coração, deixa ele entrar nos teus lábios. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados com tua glória, Senhor. Vem Espírito Santo, vem sobre este lugar. Glória, Senhor. Precisamos ser cheios do teu Espírito, precisamos ser cheios da tua presença. Aleluia. Oh, Tua glória, Arabacata labaxa, Orianda labaxerianda lamahacha, Orianda não há labaxera. nada igual, Oh, não há nada melhor, a que se comparar, a esperança viva. aleluia. Tua Vai chamando, presença, vai chamando a presença dele sobre você. Vai abrindo teu coração, vai adorando. eu provei e vi do mais doce amor, Eu quero, que Deus, liberta o meu ser eu quero, e a Deus. vergonha desfaz. Alabaxerianda lama. Oh, Tua Ramakata lama. presença, Aleluia. Oh, diga. Santo Espírito, és Oh, bem-vindo. xarabalabaxerianda lama. Vem Glorificando a inundar, Maia. encher Enche esse do poder. lugar. Enche. O Enche, desejo Deus. meu coração, Oh, meu Deus. sermos inundados com tua glória. Enche, Deus. Enche, Deus, a tua graça, do teu fogo. Alabax. Chame, chame. Esse lugar Aleluia. é o desejo Oh, meu Deus. do meu coração, sermos
Enche o nosso coração com a tua graça. Enche-nos do teu Espírito. Que essa igreja tenha Estevãos, Deus. Que essa igreja tenha muitos Estevãos, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres cheios de fé, homens e mulheres cheios de entendimento e de sabedoria. Oh, meu Deus, homens e mulheres cheios da graça de Deus. Alabaxeriando, alamas. Visita o teu povo, Deus, nesses dias. Traz ondas de poder, Senhor, sobre o teu povo. Traz, Senhor, um derramar do Espírito Santo nesses dias. Que aonde abundou o pecado, superabunde a graça de Deus. Que homens e mulheres, Senhor, que viveram no pecado, sejam cobertados por essa graça maravilhosa do Senhor. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios da presença de Deus. Nós os abençoamos nesta noite, Deus. Que a tua graça seja derramada constantemente sobre eles. Tenhamos uma igreja cheios de Estevão, Senhor, cheios do Espírito Santo. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia.